Olá, queridos amigos do Clube Militar. Hoje vamos relembrar as histórias de um veterano da Guerra das Malvinas que aconteceu em 1982 entre a Argentina e Reino Unido. Trevor Bradshaw tinha 21 anos e apenas alguns meses de serviço quando a Guerra das Malvinas começou. Agora um conselheiro treinado, ele relembra suas experiências 40 anos depois do conflito. Ingresso nos paras. Quando entrei para o terceiro para, estávamos nas primeiras semanas de 82. Portanto, eu tinha apenas alguns meses de vida em um quartel em tempos de paz, antes de ser jogado no fundo do poço. Eu tinha 21 anos. O batalhão estava na ponta de lança, pronto para reagir a qualquer eventualidade, quando a Argentina invadiu as Ilhas Falkland. Todos nós pensávamos que elas ficavam na Escócia, e fomos chamados de volta ao quartel. Os boatos apontavam para um navio de cruzeiro, o Canberra, e logo em seguida estávamos em Southampton embarcando nele. Para um garoto de Devon, foi uma aventura. Havia muita pose para a imprensa. Lembro-me de mim, Tim Jenkins e alguns outros rapazes aparecendo nos jornais, acenando com uma enorme Union Jack atrás de nós. Quando zarpamos, foi uma experiência incrivelmente emocionante. As bandas dos Royal Marines e do Pará estavam tocando no cais, a multidão agitava suas bandeiras e nós estávamos alinhados no convés. Estava começando a escurecer, e quando contornamos o promontório, uma visão incrível. Centenas de carros alinhados, apontando para o mar, com os faróis acesos e apagados e as buzinas tocando loucamente. Até mesmo as torres da cidade tinham todas as suas luzes acesas e apagadas. O navio ficou em silêncio enquanto navegávamos na escuridão. Na ilha de Ascensão, observei um navio ao lado fazendo exercícios com armas, um poder de fogo impressionante que nos encheu de confiança. No dia seguinte, fomos informados de que o Sheffield havia sido afundado. Essa foi a primeira de duas verificações frias da realidade. A outra veio quando a BBC divulgou que estávamos no Canberra, tornando o navio um alvo para o inimigo. No meio de uma noite tempestuosa, eles literalmente abriram uma porta na metade da lateral do navio e, carregados com mochilas Bergan, que pesavam mais do que nós, fomos instruídos a entrar em uma embarcação de desembarque que subia e descia cerca de 6 metros a cada vez com as ondas. Não era o que os paras haviam sido treinados para fazer. Enquanto subíamos em nosso novo navio, o Intrepid, espalhou-se a notícia de que um helicóptero havia caído no mar, matando 18 soldados da SAS. Esse foi outro momento de reflexão. A próxima vez que entramos em um navio de desembarque, alguns dias depois, foi para iniciar o ataque. Estava muito frio. Eu me senti muito vulnerável ao entrar, pois podíamos ouvir o SAS enfrentando os argentinos na área, o que nos dava tempo para entrar. E então, quando nossa outra embarcação encalhou, a que eu estava encalhou a 30 metros da costa. Tivemos que esperar que uma embarcação tirasse os rapazes e voltasse para que pudéssemos pular nela. Cavamos trincheiras nas profundezas da turfa, em ambos os lados de um trecho de água que levava à baía onde a maioria dos nossos navios estava ancorada. Tínhamos então uma visão de tirar o fôlego dos jatos inimigos que passavam pela água, tão perto que quase podíamos ver os pilotos tentando bombardeá-los. Alguns dos jatos lançaram bombas de paraquedas, explodindo logo acima de nós. Eles destruíram o navio com os helicópteros que usaríamos como transporte, e por isso fomos obrigados a atravessar as ilhas a pé. Isso foi o mais terrível possível. As Malvinas. É importante que aqueles que deram suas vidas sejam lembrados. O solo nas Malvinas é como o mais árido dos pântanos britânicos. Tufos de grama cercados por água gelada até o tornozelo ou joelho. Com todo o nosso equipamento, mas quase nenhuma roupa quente, foi uma jornada extremamente difícil. E o clima era terrível. De granizo, a neve e chuva, sempre com ventos fortes. Durante todo o tempo em que estávamos nos movendo, eu rezava para que parássemos. Minhas costas estavam me matando, meus ombros doíam. Então recebíamos uma ordem para parar, e depois de 1 minuto estávamos com tanto frio que mal podíamos esperar para nos mover novamente. Foram dias assim até chegarmos ao nosso primeiro alvo, Tell Inlet. As noites eram longas, escurecendo por volta das 17 horas e não clareando até as 10 horas. Na noite anterior ao ataque, o tempo havia ficado tão ruim que estávamos em péssima forma física. Então nos deram permissão para preparar a bebida no escuro, qualquer coisa para nos manter vivos. Mas quando entramos, havia apenas um soldado argentino lá. No entanto, havia uma grande batalha à nossa frente. O ataque ao Monte Longdon,
nos arredores de Port Stanley. Enquanto aguardávamos o ataque, construímos abrigos na turfa para nos proteger dos projéteis e morteiros inimigos. Pelo menos a turfa úmida tinha uma graça salvadora. Um projétil que cai no concreto causa danos generalizados, mas quando cai na turfa, afunda no mingau e depois explode, limitando seu alcance efetivo. A batalha pelo Monte Longdon foi feroz, embora tenhamos sido informados de que a defesa seria leve. O plano era que um bombardeio naval fosse seguido por um ataque aéreo, mas por algum motivo nenhum dos dois aconteceu. E ela estava bem defendida, por um inimigo que estava lá há meses. Colocou minas ao redor e reforçou suas posições. Depois de uma marcha noturna até a base da montanha, formamos uma linha estendida e fomos instruídos a fixar as baionetas. Lembro-me de pensar que isso ia doer. Fomos nos arrastando no escuro até que um pobre coitado pisou em uma mina, o que acordou o inimigo. 23 de nossos soldados foram mortos durante a batalha por armas de pequeno porte e fogo de franco-atiradores, além de bombardeios. Enquanto subíamos, os projéteis passavam por nós. Parecia impossível não ser atingido. Em um determinado momento, alguns de nós nos abrigamos atrás de um pequeno banco de turfa, e foi lá que Tim Jenkins, o rapaz do Canberra, foi morto. Para podermos avançar, atravessamos aquele campo minado, sabendo que cada passo poderia ser desastroso, ainda sob fogo, no escuro, tentando desesperadamente colocar a bota na marca feita pelo colega da frente. Foi terrível. No pico, descartamos nossas cintas, enfiamos munição e granadas nos bolsos e fomos para o topo em duplas, como se estivéssemos na Primeira Guerra Mundial. Foi um caos, com fogo de artilharia amiga e inimiga caindo por todos os lados. Foram 2 horas de combate frenético, sem saber o que estava acontecendo ao seu redor, cada um por si. A guerra é caótica, eu acho. Quando amanheceu, o inimigo recuou para Stanley, e as coisas ficaram ainda piores, pois nossa visibilidade repentina fez com que fôssemos bombardeados incessantemente. Eu me sentia impotente. Naquela noite observamos os fuzileiros navais e o segundo para atacarem as outras montanhas ao nosso redor, com projéteis traçantes iluminando o céu. No dia seguinte, estávamos nos preparando para um duro combate nas ruas de Stanley, quando recebemos a notícia de que os argentinos haviam se rendido. Olhando para trás, lembro-me de chegar em casa, em Exmouth, e alguém me dar uma cerveja e perguntar imediatamente se eu havia matado alguém. Esse foi o início do meu isolamento em relação a toda a experiência. Naquela época, era simplesmente impossível encontrar as palavras, por isso nem sequer falei com minha família, e provavelmente passaram-se 20 anos até que eu começasse a lidar com isso. Agora sou um conselheiro treinado, trabalhei com veteranos do Iraque e do Afeganistão, e consegui ter uma perspectiva sobre minha experiência de combate que eu não tinha na época. Eu não queria participar de uma reunião do PARA até Colchester, por volta de 2002, a primeira vez que me encontrei com algum deles desde que deixei o exército. Foi fantástico ver aqueles caras novamente. Havia cerca de 200 de nós lá. E, de repente, senti que não havia problema em me orgulhar do que havíamos conquistado, então me juntei a vários veteranos em uma peregrinação de volta às Malvinas. Refizemos nossos passos para localizar o local exato onde Tim Jenkins havia caído, e o marcamos com uma placa em homenagem ao seu corajoso sacrifício. Para mim, é muito importante que ele e os outros que deram suas vidas sejam lembrados. Espero que tenham gostado do vídeo do Clube Militar. Não esqueça seu like e deixar um comentário. Até o próximo vídeo.